eu gostaria, então, de apresentar a nossa primeira palestrante, que é a professora doutora Fernanda Brasil Daura Jorge Bos Lima, nome grande, Fê, que ela tem graduação em odontologia pela Universidade Estadual de Maringá, residência em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial pela Universidade Estadual de Londrina, mestrado e doutorado em cirurgia pela Unesp, pós-doutorado também em cirurgia pediátrica na Universidade de Harvard, Boston, e atualmente é professora adjunta na área de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial da Universidade Federal de Minas Gerais, tendo então sua área de concentração dentro da área de pediatria, tecnologias 3D aplicadas à cirurgia e pesquisa translacional. Fernanda, então a palavra é sua, eu espero que vocês aproveitem bastante. Bom, obrigada, boa noite. Antes de mais nada, eu queria agradecer esse convite da Patrícia para estar aqui hoje com esse grupo. Queria agradecer a parceria da minha amiga Luciana. Vai ser um prazer dividir essa aula com você, Lu. E, enfim, eu estou muito, muito feliz e muito honrada de estar aqui hoje, né? Essa semana, como vocês falaram, o nosso grupo, né, de mulheres chegou a 432 membros no WhatsApp, 364 seguidores no Instagram, e isso é incrível, né? É incrível. E eu me sinto muito, muito feliz, muito honrada por poder falar para esse grupo que é tão especial para mim. A gente estava conversando agora há pouco, acho que todo mundo sabe, da importância da gente aproveitar esse evento, né, esse momento, para a gente também poder dar alguma contribuição para as nossas amigas, para as nossas colegas do Rio Grande do Sul. Nós temos várias colegas que estão trabalhando incansavelmente para ajudar, né, de todas as formas possíveis, o Rio Grande do Sul. Então, no nosso folder lá tem um QR Code, mas, de toda forma, tem também aqui o e-mail para fazer um Pix, fazer uma doação. Pode ser de qualquer valor, qualquer coisa importante nesse momento, e quem puder, aproveite para a gente poder também fazer algo por quem faz tanto, né, pelo Brasil. E vamos lá. Nesse encontro nosso, eu vou fazer uma breve apresentação e vou falar um pouquinho, dedicar um tempo dessa aula para a gente falar sobre cirurgia e mulheres, né? Na sequência, a gente entra aí no tema propriamente dito aí da nossa aula, que é o diagnóstico diferencial da reabsorção condilar idiopática e da artrite juvenil, e eu vou mostrar um pouquinho da minha pesquisa nessa área, de uma forma rápida, leve, sem a gente fazer nada muito cansativo, mas para falar o que a gente está estudando sobre esse tema. Tá? Então, para aqueles que estão me conhecendo hoje, eu sou a Fernanda, eu trabalho especialmente com crianças e com adolescentes, e eu sou cirurgiã maxilofacial pediátrica. Né? Atualmente, eu moro em Belo Horizonte, eu sou professora da Universidade Federal de Minas Gerais, com muito orgulho, e como a gente tinha falado, a minha história aí, eu passei por vários lugares, né, por Maringá, por Londrina, fiz o meu mestrado, meu doutorado na Unesp, e aí fui para os Estados Unidos para fazer o meu pós-doutorado em cirurgia maxilofacial pediátrica. E foram 2 anos muito intensos, incríveis, de muito aprendizado, e eu tive o privilégio de ser a última aluna do professor Keiban, né? Todo mundo conhece o professor Keiban pelos livros, né? Porque ele é autor do livro de cirurgia pediátrica, inclusive esse é ali a versão nova, né? A atualização do livro dele, mas pouca gente sabe que ele é um grande mentor de mulheres, né? E um dos prêmios que ele ganhou ao longo da vida dele foi do de liderança para o desenvolvimento de professoras mulheres. Então, foi uma pessoa que me ajudou e ajudou muitas mulheres aí ao longo da vida dele. Mas durante a minha formação acadêmica, eu tive a felicidade de conhecer vários profissionais
incríveis e mulheres que se tornaram inspirações para a minha vida profissional. E eu queria aproveitar esse momento hoje para falar sobre elas, né, para citar dois nomes que foram grandes inspirações para mim, e eu fico muito feliz aqui hoje com a presença da professora Edila, porque ela foi a minha primeira referência na cirurgia, né? E quando eu ainda era aluna de graduação. E a professora Edila, todo mundo sabe, é uma pioneira da cirurgia bucomaxilofacial no Brasil, e foi vendo os cursos dela que eu vi que sim, a cirurgia bucomaxilo também era o nosso lugar, né? E para a professora Edila, que desenvolveu tanta coisa, né, na cirurgia, ela diz que a Escola Brasileira de Cirurgia Bucomaxilo, ela pode originar-se do aprendizado permanente de seus integrantes. Inovações não precisam descartar tudo o que somos e o que fazemos. Deve-se manter um processo contínuo de ir e vir, de criar, de revisitar, de servir a sociedade em prol de todos, instrumentalizar o futuro com o conhecimento que cada geração entrega para a próxima, né? Recentemente, não sei se vocês sabem, ela recebeu o título de professora emérita, e essa gaúcha de Arroio do Meio é a primeira mulher a receber essa honraria em 125 anos da Faculdade de Odontologia. E eu achei muito linda a frase dela, quando ela diz que o que sou hoje é fruto de todos aqueles que, em algum momento, puxaram para si transformações que ultrapassaram o benefício individual. Gratidão aos meus pais e à minha escola primária, que me permitiram sonhar e ir além daquilo que era permitido para as mulheres naquela época. E, professora Edila, muito obrigada por tudo que a senhora é para a cirurgia bucomaxilo e para cada uma das mulheres que está aqui, para cada uma de nós, porque a senhora é uma gigante. E eu fico, assim, honradíssima de poder dar uma aula e ter a senhora na plateia. Para mim uma honra, né? E o segundo nome que eu queria citar, sem dúvida, é Cecília Stabile, que foi minha professora direta na residência. E a Cecília é uma grande inspiração e hoje é uma grande amiga. A Cecília, ela tem uma frase que me toca muito, que ela diz que dizem que cirurgiões precisam ser fortes. Eu acredito que a força deve vir junto com a empatia. O momento de maior fragilidade de uma pessoa é quando ela se submete a uma cirurgia. Ensinar isso aos meus alunos tem sido a minha missão. E, Cissa, missão cumprida, viu? Eu acho que esses ensinamentos e essa sensibilidade sua como pessoa, como professora, como mulher, elas estão comigo e elas estão com várias mulheres que passaram aí por você. E eu tive o exemplo da professora Edila, eu tive o exemplo da Cecília, eu tinha o sonho de estudar fora, eu sabia que a professora Edila tinha estudado na Alemanha, eu tinha visto a Cecília estudar em Pittsburgh, e isso fez sentido para mim, né? Eu sabia que Harvard também podia ser o meu lugar, porque eu tive pessoas e inspirações para dizer que aquilo podia ser uma realidade. Então, sim, eu acho que representatividade importa. Eu acho que importa muito, né? E eu acho que, como educadora, eu tenho a missão de dizer para as minhas alunas que elas podem ser o que elas quiserem, que elas são do tamanho do sonho delas, e que eu poderia passar horas divagando sobre o orgulho que eu sinto de cada uma dessas minhas alunas, mas elas sabem, porque eu faço questão de dizer para cada uma delas que eu acredito nelas, que elas são capazes, que vai dar certo, né? E que se a gente encoraja uma aluna, um mundo de perspectivas se abre. E eu costumo dizer sempre no meu dia a dia para elas, né, que o medo mata a alegria e que a gente precisa de coragem e de vontade. Então, essas são algumas, não todas, são algumas alunas que passaram por mim em diferentes momentos, né, de formação, e que são exemplos de mulheres fortes que estão aí construindo lindamente o seu caminho na cirurgia. Então,
A gente tem aí a Ianca, Beatriz, Bárbara, Tainá, Amanda, Júlia, Gabriela, Luana, Bruna, Natália, as Luísas, Ana Luísa, Natália, Kessia, Priscila, Bárbara, Vitória, Natália, Mariana, Civiane, Adriele, Ana Luísa, Bárbara, Thaís, Ana, Jennifer, todas elas, cada uma em algum momento passaram, né, pela minha história, e eu tenho muito orgulho de cada uma de vocês. E me enche de alegria quando eu recebo uma foto como essa, né, ali do canto direito, quando eu vejo as minhas alunas com as minhas professoras, né? E hoje, o que eu desejo para esse nosso grupo de mulheres é que a gente divida e multiplique coragem, alegria e inspiração. E é isso que eu desejo para nós, como grupo, né? Diante de tudo isso que a gente vem vendo desse movimento assim tão forte, tão crescente da cirurgia. Eu acho que isso é motivação para mim, eu quero que seja motivação também para vocês. Mas antes que eu fique emotiva, porque eu sou chorona, e se eu continuar eu acabo chorando antes da hora, vamos para o nosso tema de hoje, né? Para o tema da nossa aula. E a gente vai conversar um pouquinho sobre reabsorções condilares, tá? Sobre o diagnóstico diferencial delas. Então, vamos lá. Bom, a primeira coisa que a gente tem que saber, quando a gente vai falar de reabsorções condilares, a gente tem que diferenciar o que é alteração congênita do que é alteração adquirida, né? Então, alterações congênitas, elas são aquelas que aparecem desde antes do nascimento, né? Podem ser visíveis depois, mas elas já acontecem desde antes do nascimento. E as alterações adquiridas são aquelas que vão aparecer, obviamente, depois do nascimento. Isso parece simples, parece óbvio, mas eu percebo que muitas vezes um diagnóstico incorreto de reabsorção condilar idiopática, ele pode estar vindo de um paciente que, na verdade, tem côndilos muito pequenos, devido a uma microsomia craniofacial, por exemplo, né? Então, nem sempre que a gente vê um paciente retrognato com côndilos muito pequenos, a gente vai estar frente a um caso de reabsorção. E pode ser que esse côndilo, ele sempre tenha sido muito pequeno, né? E que a gente está vendo esse paciente no momento, interpretando que ele já foi maior e não é. Então, as deformidades de crescimento, congênitas e adquiridas, elas são particularmente interessantes porque elas exigem não só uma análise tridimensional complexa, mas também a consideração de uma quarta dimensão, que é o tempo ou o crescimento. E isso a gente precisa pensar quando a gente está falando de alterações de crescimento condilar, né? Isso vai impactar totalmente no crescimento, no desenvolvimento da face dos nossos pacientes. Então, quando a gente pensa em reabsorção condilar idiopática e artrite juvenil, a gente está falando de duas alterações que surgem aproximadamente na mesma época, que é a adolescência, né? Elas são alterações adquiridas com restrição de crescimento secundário, né? E é fundamental, quando a gente examina um paciente com hipótese de alteração reabsortiva, com restrição de crescimento, que a gente consiga pensar no diagnóstico diferencial baseado na doença, e não só na morfologia, né? Eu entendo que muitas vezes o que a gente tem é a classificação de Wilks, mas ela não vai me dizer, ela só vai me dizer como essa articulação está hoje, ela não vai me dizer a doença que causou aquela condição. E a gente precisa entender as características de cada possível alteração para colocar cada uma delas na sua caixinha, né? Porque se a gente entender o mecanismo da doença, e o plano de tratamento ele vai vir mais fácil. Então, é nesse sentido que eu penso que a gente deva fazer pesquisa nessa área. A gente precisa tentar destrinchar, tentar detalhar as diferenças entre essas várias condições, para que assim a gente consiga pensar um tratamento melhor. Tranquilo? Vocês estão me ouvindo? Está todo mundo comigo? Tudo tranquilo. Jóia. Então, tá bom. Então, vamos lá.
A reabsorção condilar idiopática, ela é uma alteração patológica rara, de etiologia ainda desconhecida, que ela vai apresentar-se, né, com uma diminuição progressiva do volume de um côndilo que era previamente normal. Tá? Muitas teorias etiológicas já foram propostas, mas nenhuma delas foi totalmente explorada, nem tampouco comprovada até hoje. E, além disso, a falta de um grupo controle, né, nas pesquisas é um grande limitador para a gente estudar doenças raras. Então, por conta disso, existem sugestões, existem teorias, mas não existe comprovação da etiologia dessa condição. Mas ela é uma condição extremamente rara, tá? Ela vai afetar predominantemente mulheres, em uma proporção que é descrita de 9:1, até uma proporção de 16:1, como foi o que eu encontrei nos meus estudos dessa área. Ela pode iniciar mais ou menos ali por volta dos 13 anos, e geralmente ela vai atingir mulheres na segunda, na terceira década de vida, ou seja, mulheres jovens, tá? A reabsorção, ela é autolimitada, e ela pode ir mais ou menos ali até a incisura sigmoide, mas ela não vai envolver o ramo mandibular, ela vai terminar no momento ali da incisura. E a gente vai observar, né, uma alteração progressiva da forma condilar, com uma redução do volume. Então, vocês estão vendo ali nessa imagem a mudança, né, a redução do volume desse côndilo, e o que acontece consequentemente em relação a isso. A gente vai ter uma rotação horária da mandíbula, né, uma diminuição da altura facial posterior, a gente vai ver uma mordida aberta anterior progressiva e um retrognatismo progressivo, né? Então, como consequências da reabsorção, a gente vai ter um padrão crâniofacial que é bem representativo desse tipo de paciente. E a reabsorção, ali a mordida aberta, né, com o retrognatismo progressivo, e essa reabsorção, ela geralmente vai ser bilateral. Não é exclusivamente, necessariamente bilateral, mas a imensa maioria dos pacientes, a gente vai ver que a reabsorção é bilateral. Mas ela vai ser simétrica no estágio final. Ela vai ser simétrica quando a gente chega na reabsorção completa. Não necessariamente, durante esse processo, a reabsorção é simétrica. Então, a gente pode, em alguns momentos, ver um côndilo bem maior que o outro, mas no final, se a gente esperar a história natural da doença, vai ter uma reabsorção completa. Tá, joia? Mas essas características que eu falei, rotação horária da mandíbula, diminuição da altura facial posterior, perfil convexo, um desenvolvimento, né, de uma mordida aberta anterior, esse retrognatismo progressivo, são características faciais da reabsorção condilar idiopática, mas também são dos pacientes que apresentam artrite juvenil. E aí a gente vai falar muito sobre a artrite juvenil somente na TM, já vou detalhar um pouquinho mais para frente. Ou seja, fazer essa diferenciação somente pela análise facial dessas duas alterações pode ser muitas vezes difícil, porque o fenótipo craniofacial é o mesmo, né? Então, a gente vai precisar de mais informações do que isso para poder fazer essa distinção. E eu coloquei propositalmente imagens de pacientes que são parecidas. São pacientes jovens, são pacientes com mandíbula pequena, são pacientes da mesma idade, pacientes da mesma cor, são pacientes que são parecidas, mas cada uma tem uma doença diferente. Então, a artrite juvenil, a artrite idiopática juvenil, ele é um termo amplo, genérico, que é usado para um grupo de doenças caracterizadas por artrite, mas que precisa ter início antes dos 16 anos e persistência por mais de 6 semanas. Tá?
Então, a artrite juvenil, ela é a doença reumatológica pediátrica crônica mais comum, com a prevalência de 8 a 400 casos a cada 100 mil habitantes, e geralmente ela vai envolver a ATM. Ela pode começar na ATM e se manifestar posteriormente em outras articulações, ou ela pode se desenvolver apenas na ATM. E aí a gente vai chamar de artrite idiopática juvenil restrita à ATM, ou somente na ATM. Em inglês a gente chama isso de TMJ only JIA, ou seja, né, restrita, localizada só na ATM. Então, essa artrite, né, que está aparecendo só na ATM, é desses casos que a gente vai falar, para não ficar repetitivo, mas vocês entendam que eu estou falando dessa artrite que, nesse momento, ela está só na ATM. E ela vai ser caracterizada por sinovite e uma destruição dos tecidos duros e moles da ATM, mas ainda sem envolvimento de outras articulações. Então, os critérios de diagnóstico clínico da artrite idiopática juvenil são que o paciente ele deve ter pelo menos duas das seguintes características: edema articular, limitação do movimento articular, dor ou sensibilidade ao movimento e calor ali adjacente à articulação por mais de 6 semanas. Tá? A artrite juvenil restrita, né, ATM, ela também afeta mais mulheres, mas numa proporção muito menor. Então, enquanto a reabsorção condilar idiopática tem uma proporção de 9 até 16 para 1, a gente vai ver que a artrite idiopática juvenil, ela vai aparecer aí numa proporção de mais ou menos 2 para 1, tá? Nesses pacientes, a assimetria é um achado bem frequente. Então, eu falei para vocês que o processo da reabsorção condilar idiopática, ele termina assimétrico, mas durante o processo ele muitas vezes é assimétrico, mas a artrite idiopática juvenil, muitas vezes ela vai ser unilateral, e esse paciente, ele vai ter um achado frequente ali, a gente vai ter um achado frequente de assimetria, mais marcado do que na reabsorção condilar idiopática. E a gente sabe que a artrite juvenil é uma condição inflamatória. Isso já está, óbvio, muito estabelecido na literatura. Mas e a reabsorção condilar idiopática? Ela é inflamatória? Qual que é a característica dela? Se eu tenho pacientes que têm uma aparência, né, clínica muito parecida, né, são pacientes muito parecidos, o que acontece na reabsorção condilar idiopática? Então, para entender melhor essas diferenças, né, entre essas duas condições, durante esse meu tempo nos Estados Unidos, eu trabalhei num estudo clínico que tinha como objetivo investigar melhor essas características clínicas e histológicas da reabsorção condilar idiopática e comparar com pacientes da artrite idiopática juvenil restrita ATM. A gente não tem um grupo controle saudável, porque ninguém vai fazer condilectomia num paciente saudável, né, com uma articulação sem doença. Então, uma forma da gente conseguir fazer comparações é a gente comparar esse grupo, né, dos pacientes de artrite de reabsorção condilar idiopática com os pacientes de artrite juvenil. Então, eu trabalhei com dois grupos, né? O grupo 1 eram pacientes diagnosticados com reabsorção condilar idiopática ativa. Quando eu digo ativa, esses pacientes todos fizeram uma cintilografia. Eu comentei isso na nossa última aula, mas vale a pena falar de novo. Muitas vezes as pessoas só usam cintilografia para alterações de crescimento e não alterações reabsortivas, mas a cintilografia é uma forma da gente detectar reabsorção condilar ativa, porque ela marca metabolismo, então, mesmo alterações de reabsorção, a gente vai ter marcação. Então, para a gente saber se a reabsorção condilar idiopática está ativa, a gente não precisa esperar a história natural da doença. A gente pode, no primeiro momento, até com uma cintilografia, saber se isso está em atividade ou não. E o outro grupo eram pacientes que apresentavam artrite juvenil, né? Todos esses pacientes, eles foram tratados, eles foram submetidos a uma condilectomia. Então, a gente tinha espécimes, né, ósseos ali do côndilo, e também trabalhei com alguns espécimes de
da membrana sinovial, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. E o objetivo nessa pesquisa foi correlacionar a história clínica longitudinal com os achados histológicos. E aí, para poder avaliar um pouquinho melhor, eu fiz um score histológico para a gente avaliar integridade estrutural, características morfológicas, mas eu não vou entrar em mínimos detalhes nisso, porque a ideia é a gente passar um conceito. Esse trabalho, ele já foi enviado para publicação, ele está nos estágios finais de revisão, e em breve ele vai estar publicado, e eu divido, quando finalmente sair, a publicação no grupo com vocês. Então, vamos lá. O primeiro grupo, né, o grupo da reabsorção condilar, eu tinha 35 pacientes e 67 côndilos mandibulares. Isso vocês sabem, para quem trata reabsorção condilar idiopática, é um N muito grande. Esse é um N de 30 anos de amostra do professor Keivan, porque a gente está escolhendo exatamente os pacientes que têm reabsorção condilar idiopática, descartado todas as outras possíveis etiologias. Então, pacientes que tiveram trauma, pacientes que tiveram qualquer outro motivo de reabsorção, não são pacientes de reabsorção condilar idiopática. Então, a gente tinha 35 pacientes que eram puramente identificados, né, diagnosticados como pacientes com reabsorção condilar idiopática. E o meu outro grupo eram pacientes que tinham artrite juvenil, mas só localizado ali na ATM. Então, TMJ only JAE, né? Então, a gente tinha 8 pacientes, é um grupo muito menor, sempre vai ser, porque os pacientes de artrite, eles têm um outro tratamento, justamente porque são pacientes que vão tratar com reumatologista, vão estabilizar a doença, e muitas vezes a gente vai, quando trata esses pacientes, eles não chegam mais para condilectomia, eles já vão para um tratamento final, né, sem reconstrução, sem a condilectomia, já para uma reconstrução, então, nem sempre a gente vai ter esse paciente como um paciente para amostra, né? E desses pacientes, o que eu observei? 35 pacientes de reabsorção condilar idiopática, todos eles tinham algum possível fator associado. Então, 27 pacientes, eles tiveram, né, tratamento ortodôntico prévio, 8 deles tiveram uma história de tratamento ortodôntico e fizeram cirurgia ortognática, e no grupo da artrite, todos os 8 pacientes tinham sido submetidos a tratamento ortodôntico. Tá? E aí, o que a gente observou, né? Na histologia desses espécimes ósseos, né, de reabsorção, a gente viu que essa reabsorção condilar idiopática, ela tinha um processo degenerativo progressivo, com perda da cartilagem, com uma degeneração progressiva, tanto da fibrocartilagem quanto do osso subcondral, mas a gente não viu, nesses espécimes, infiltrado inflamatório, em nenhuma parte dessas amostras. Então, a gente viu um processo de degeneração progressivo, né, desde o menor score até o maior score. Então, aqui eu coloquei do A ali para o D, e do E para o H, do menos para o mais, desde pacientes que ainda tinham a cartilagem, a pacientes que foram perdendo essa cartilagem, até o momento de uma degeneração completa, tá? E os pacientes de artrite, eles apresentavam uma degeneração mais severa dessas amostras condilares, mas a gente via evidência de inflamação, tanto nas amostras ósseas, quanto nas biópsias sinoviais, tá? Esses pacientes eu não tenho ali mais nenhum que era o meu score 0, que eu tive na reabsorção condilar idiopática. A maioria deles já estava num estágio de degeneração muito mais avançado, muito mais severo, tá? E aí, como eu falei para vocês, a gente viu que tinha uma diferença de infiltrado inflamatório. Então, na reabsorção condilar idiopática, até na medula óssea, a gente já vê uma diferença, tá? Então, a gente via uma medula que tinha a hematopoiese normal, com uma
uma linhagem, né, trilinear normal, enquanto que nas amostras da artrite juvenil, mesmo na medula, que não é onde a gente está procurando geralmente inflamação, a gente viu um infiltrado inflamatório significativo. Então, tinha um predomínio de linfócitos, de plasmócitos, um predomínio inflamatório mesmo na medula óssea, tá? Mas o tecido ideal para a gente procurar inflamação não é dentro do osso, é na membrana sinovial. E aí a gente vê uma diferença muito importante, olha que interessante. A parte de cima, ali a gente está vendo a membrana sinovial dos pacientes com reabsorção condilar idiopática, em que a gente não vê um infiltrado inflamatório significativo. Em poucos casos, a gente vê uma hiperplasia ali sinovial, que vocês estão vendo na direita, mas sem um infiltrado inflamatório significativo. Por outro lado, a gente vê nos pacientes de artrite juvenil uma inflamação marcante, evidente. Então, a gente vê um infiltrado linfoplasmocítico bem proeminente, bem diferente do que a gente vê na reabsorção condilar idiopática. Então, é uma alteração muito significativa e que diferencia muito histologicamente o que é uma reabsorção condilar idiopática e o que é uma artrite juvenil. Enquanto que a característica clínica é muito parecida, a histologia é muito diferente, tá? Uma outra coisa que chamou muito a minha atenção foi o padrão de reabsorção desses côndilos. Então, nos pacientes de reabsorção condilar idiopática, eu falei para vocês que a gente viu um processo progressivo, né, de degeneração. E aí, se a gente observar bem essas imagens, a gente vai perceber, né, vai observar que essa reabsorção, ela começa no polo anterior do côndilo, e ela progride para posterior. Então, como eu mostrei ali nessas setas, a gente vê que nesses côndilos que não estavam totalmente reabsorvidos, existia um padrão de reabsorção, que essa força, que essa alteração, ela vem da frente para trás, tá? E na artrite juvenil a gente não viu isso. Então, todos os côndilos, né, dos pacientes que foram diagnosticados como artrite juvenil, a gente viu que essa reabsorção, ela vinha de todos os lados, ela vinha de cima, ela vinha de trás, da frente, das laterais. O padrão, ele era muito diverso, tá? Um padrão, não existia um padrão de reabsorção específico, tá? E aí, o que a gente consegue interpretar disso, né? Esses achados, eles sugerem, né, para mim, que a reabsorção condilar idiopática, ela tem um padrão de doença diferente da artrite juvenil, né? E que esse processo de reabsorção mais no polo anterior, ele é sugestivo, né, de uma influência mecânica, diferente da artrite juvenil, em que esse processo ele é muito mais disperso, muito mais diverso, né? Se a gente pode dizer assim. Como a histologia dessas doenças é muito diferente, é importante a gente falar que a gente pode lançar a mão no início do tratamento de uma artroscopia diagnóstica, né? Porque com base nos dados, nos achados das biópsias sinoviais, a gente consegue diferenciar melhor essas duas doenças e saber o rumo que a gente vai tomar para cada uma. Então, na reabsorção condilar idiopática, que a gente não tem uma doença inflamatória, né? A experiência do professor Keiban é realizar preferencialmente a condilectomia, a reconstrução com enxerto costocondral. Nos pacientes de artrite juvenil, a gente vai ter um processo inflamatório muito intenso. Esses pacientes, eles vão também estar sendo acompanhados, geralmente, pela reumatologia. Então, muitas vezes, eles chegam, como eu falei, a gente já não vai ter mais côndilo para fazer essa condilectomia, mas a reconstrução
ela também deve ser feita desses pacientes, tá? Considerando, então, que esses pacientes, eles foram submetidos, né, todos eles, a tratamento ortodôntico, que eu falei para vocês que existe uma sugestão, né, de um fator mecânico devido ao padrão de reabsorção, eu posso afirmar que o tratamento ortodôntico é um fator etiológico? Não, não posso. E isso é um momento que eu digo, cuidado com a interpretação, porque a gente não pode confundir associação com causalidade. Então, um bom exemplo, eu acho, é sempre a gente pensar no cigarro e no café, né? Muitas pessoas tomam café. Muitas pessoas tomam café e fumam. Cigarro causa câncer de pulmão. Eu pergunto, café causa câncer de pulmão? Não. Então, nem sempre que a gente vê duas coisas juntas, elas são causa. Elas podem ser só associações. A mesma coisa é interpretar o fato da reabsorção condilar idiopática atingir preferencialmente mulheres e achar que o fator etiológico é hormonal. A gente pode concluir isso, principalmente se a gente não tem um grupo controle? Não. A gente precisa interpretar esses resultados com cuidado e não concluir mais do que é possível. A gente precisa saber que existe uma associação, existe uma sugestão, e isso é a base para novos estudos, que agora a gente está trabalhando em estudos de imunohistoquímica e estudos de genética, que são a nova fase desse projeto. Mas a gente não pode, nesse momento, sugerir mais do que os resultados que a gente tem, tá? Então, para finalizar, vamos fazer um resumo, né, disso que eu falei? A reabsorção condilar idiopática, ela tem início, geralmente, na adolescência, mas ela pode ocorrer até a terceira e quarta década de vida, mas geralmente ela vai acometer os pacientes ali por volta de 13 a 25 anos, tá? Ela é bilateral na maioria dos casos e simétrica no estágio final. A degeneração, existe degeneração da cartilagem e do osso condral, e importante é que existe uma ausência de achados inflamatórios. E isso muda tudo em relação ao tratamento da artrite juvenil. Lembrando que hoje essa aula a gente está falando só de diagnóstico diferencial e não, o foco não é o tratamento, para a gente não fazer uma aula muito longa. Por isso que não entrei em maiores detalhes disso, a gente pode conversar sobre isso depois. Mas o foco é a gente entender que elas são condições diferentes, tá? E que o padrão de reabsorção ele é no polo anterior do côndilo. Já na artrite juvenil, esse início ele tem que acontecer antes dos 16 anos, senão ela não é artrite juvenil. Ele é um processo assimétrico na maioria dos casos, muitos casos são unilaterais, eu vou ter mais homens no grupo da artrite juvenil, e eu vou ver uma degeneração mais severa, tá? Eu vou ter presença de inflamação, principalmente na membrana sinovial. E, mais uma vez, a artroscopia diagnóstica vai ser útil nesse momento, para a gente poder fazer o diagnóstico da artrite juvenil também. E eu vou ver uma reabsorção com um padrão diverso, com um padrão diferente daquele que eu vejo na reabsorção condilar idiopática. Tá? Então, pessoal, por último, né, finalizo com essa frase, que o tratamento ele é baseado no diagnóstico correto e não somente na morfologia. A gente tem que buscar diferenciar, destrinchar essas doenças e trabalhar em pesquisas para que a gente consiga ver diferenças naquilo que a gente está vendo todos os dias, né? Indicação precisa. Tão importante quanto indicar é saber contraindicar. Então, ética e cuidado. E a minha amiga Luciana vai falar com toda a propriedade na sequência sobre ética, propósito e indicação em cirurgia, né? E eu queria finalizar dizendo para a gente sempre lembrar por quê e para quem.
Eu digo isso sempre para os meus alunos e digo hoje para vocês, divido com vocês isso. O nosso porquê é porque a gente escolhe servir, servir com amor. Esse é o nosso motivo. E o para quem é sempre o nosso paciente. Então, se o nosso motivo for engajamento de rede social, se o nosso motivo for dinheiro, se o nosso motivo for querer se tornar uma referência em alguma coisa, se o nosso motivo for para agradar alguém, se o nosso motivo for financeiro, a gente perdeu o propósito. Então, lembrem-se disso. Hoje, todos os dias, né, da nossa vida profissional. Por quê e para quem? Então, gente, muito, muito, muito obrigada. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Esses são meus contatos e volto a palavra para minha amiga Renata, para depois agora a gente conseguir ouvir um pouquinho da Luciana. Obrigada, Fernanda, pela aula incrível. Temos algumas perguntas que a gente vai, no final, estar podendo discutir. Parabéns pela aula. E eu vou, então, passar a palavra para a professora Luciana Signorini, que é especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, doutora em ciências da saúde, pós-doutora em odontologia, especialista em filosofia, essa foi uma surpresa para mim, Lu, pela PUC do Rio Grande do Sul, speaker do ICARD América Latina no curso de artroscopia de ATM e professora do curso de especialização em DTM da ABO Paraná. Então, Luciana, passo a palavra para você. Aproveitem bastante a aula dessa professora. Obrigada, Renata. Obrigada, meninas. Então, a gente vai começar a nossa saga aqui. Vamos ver se eu vou conseguir também, tá? Vejam aí se eu apareço para vocês, por favor. Sim, tá tudo certo. Então, enfim, deu certo, né? Renatinha, obrigada pela ajuda, o Gabriel Pastore, que estava aqui ontem, Micheline, a Fernanda também a gente testou, deu tudo certo para a nossa apresentação. Fernanda, nós já tínhamos combinado sobre a nossa aula, né? Eu queria dizer para você que eu estou chocada com a sua aula, eu já tinha visto alguns slides e parabéns, a tua oratória é ótima, a tua sequência de slides, os seus slides são lindos, a tua histologia ficou maravilhosa, né? Para quem já fez doutorado e trabalhou com lâmina, arrasou. Nossa, que honra, Lu. Que lindo. Lembrei dos meus coelhos quando eu fiz o meu doutorado, achei que você... Putz, fiquei emocionada, linda a aula. E assim, quando a gente conversou sobre a aula, a Fernanda falou bastante sobre a situação de termos a artroscopia como uma ferramenta espetacular de diagnóstico para esses pacientes da artrite, que a gente não sabe, essas crianças, né, essa moçada jovem, se é uma artrite idiopática juvenil, ou se a gente está frente a uma reabsorção condilar idiopática, né? E, obviamente, eu ia falar de artroscopia, começamos a conversar e tal, falei bastante com a Patrícia, a gente decidiu mudar a aula, né? Artroscopia, talvez seja um assunto que esteja muito batido ou não, mas é muito legal. O Daniel Schock foi um dos alunos do Dr. McKen, está trabalhando bastante com pediatria, com artroscopia em pediatria. A aula do Daniel é linda, você já deve ter visto, Fernanda, que eles estão trabalhando bastante com isso. E eu tenho um grupo de reumatopediatria aqui em Curitiba que me encaminha bastante pacientinho jovem, e eu tenho feito, Fernanda, esses diagnósticos via artroscopia, que norteia justamente a nossa sequência de tratamento. É muito legal, né? E, obviamente, também, agora, pegando, assim, uma sintonia cósmica, vamos falar assim, a Fernanda me disse que ia conversar um pouco a respeito dessa questão de ter essas alunas e de ter sido tão importante para ela esse caminho como professora, e ela ter estado com o Dr. Keiban. Eu achei um monte de artigo do Dr. Keiban falando do que é ser um mentor, do que é ser um preceptor, do que é trabalhar no hospital, de como é conviver com essa moçada mais jovem como residente, e eu peguei esse gancho, Fernanda. Te falei que foi uma inspiração, assim, ter linkado a coisa do Dr. Keiban, você falar disso e a gente engatar essa aula, né? Para quem não me conhece, meu nome é Luciana, eu sou de Curitiba, nossa maravilhosa cidade aqui, gelada e às vezes não gelada. Dizem que o nosso único defeito aqui é não ter praia, então
venham para Curitiba, a nossa cidade é maravilhosa, a gente está perto do litoral aqui do Paraná, e nesse momento é óbvio que a gente pede ajuda para todas as doações lá para o Rio Grande do Sul. Eu estou ativa junto com a Adriana Corsetti, com a Renatinha Camilotti, trabalhando aqui. A gente tem mandado muita coisa para lá, para reconstruir essa catástrofe realmente que aconteceu lá no Rio Grande. Então, por favor, que vocês puderem doar, ajudar, qualquer coisa já serve lá, porque a situação tomou uma proporção que ninguém nunca tinha imaginado, né? E em falando do nosso tema, para a gente eu não tomar o tempo de vocês mais do que a gente gostaria, né? Eu pensei, assim, que justamente a nossa especialidade, assim, a especialidade da cirurgia bucomaxilofacial, ela vive caminhos paralelos com outras especialidades da medicina. Na verdade, ela segue um caminho muito parecido com a medicina, né? E o Dr. Keiman fala isso, ele é um dos defensores da dupla certificação nos Estados Unidos, a Fernanda também deve ter lembrado disso, né? E a gente segue um caminho de residência, muitas de nós vamos para o mestrado, muitas de nós encaramos o doutorado, muitas vão querer a docência, mas muitas não, né? Muitas vão querer ficar, muitos de nós vão querer ficar justamente lá no nosso hospital, no nosso consultório, trabalhando. E quando a gente encara a residência, eu trouxe esse livro do Dr. Henry Marsh, vocês vão ver que eu vou puxar um pouco a parte mais, talvez, filosófica da coisa. O Dr. Henry, ele é um neurocirurgião lá de Londres, ele é um dos maiores neurocirurgiões da história da Europa. O mundo todo vai operar a base de crânio com ele é um dos melhores do mundo. E ele escreveu esse livro que eu recomendo a qualquer cirurgião que esteja começando a carreira, que se chama Sem Causar Mal. E uma das frases mais bonitas desse livro é que ele diz que ele demorou 20 anos para aprender a operar, ele demorou 30 anos para aprender a operar bem, e ele demorou 40 anos para aprender a dizer não para alguns casos, porque ele sabia que aqueles casos não iam funcionar. E a Patrícia mandou hoje no nosso grupo um gráfico de quantos nós somos hoje, 400 e poucas colegas. E desse grupo, nós temos muita gente nova aqui no grupo, muita gente com menos de 5 anos de formado, e o total com menos de 10 anos de formado tomando conta do grupo. E a minha função aqui agora é justamente trazer algumas ideias para que vocês reflitam sobre que só operar bem não adianta, a gente tem que saber usar a última frase da Fernanda, né? Quando indicar, quando operar, quando intervir. Na verdade, isso faz parte de ser um grande cirurgião, não é só saber fazer cirurgias maravilhosas e ter 50 mil pacientes. E esse Dr. Henry, ele conta essas histórias da clínica dele, e essas histórias se passam justamente por isso, né? Em ser a cirurgia ser uma profissão tão maravilhosa, uma especialidade tão maravilhosa, mas com risco para todo mundo, com risco emocional para quem faz, e principalmente para o paciente, né? É óbvio, é ele que vai estar na mesa e é a ele que nós vamos nos dirigir com as nossas propostas de tratamento, né? Só que se para esse paciente é uma dificuldade o que ele está vivendo lá, para nós é uma oportunidade de trabalhar com esses casos tão complexos, por isso que vocês estão seguindo essa carreira de cirurgia. A doutora Eda, ela está aqui e ela sabe quantas dificuldades ela teve. Vamos pensar em pacientes e não só na carreira de formação, quantos casos desafiadores, né? E ela mesma fala, ser cirurgião é um privilégio, né? Nós conseguirmos ter frequentado a faculdade, e que já é um privilégio na população, e ter frequentado um curso de residência, é muito mais privilégio. Então, nós somos todos privilegiados por ter escolhido essa possibilidade de ajudar esses pacientes que estão nessas situações bastante graves e que precisam dessas cirurgias complexas, por exemplo, nesses casos como a Fernanda mostrou, né? E esses pacientes, eles precisam de respeito, né? Não é só a tua carreira que importa. O paciente, ele não pode ser tratado como um número, como um N de ter 1000 cirurgias de artrite, 1000 cirurgias de reabsorção condilar idiopática, 1000 artroscopias, não é isso, né? Esse paciente, às vezes, não quer se submeter a esse tipo de tratamento, e vocês vão ver isso na carreira, né? A gente vai propor lá um enxerto costocondral, deixando a superfície da cartilagem 2 milímetros, como a Fernanda vai mostrar os tratamentos em uma próxima aula, que eu tenho certeza que vocês vão querer,
mas às vezes a mãezinha do paciente não vai querer submeter aquela criança de 7, 8 anos a um tratamento desse tamanho. O paciente não é obrigado a fazer a nossa proposta. Então, esse respeito com a família do paciente, esse respeito com a proposta que você vai fazer, é justamente uma das partes bonitas do ensino da vida do Dr. Caban. E eu trouxe isso, não foi a Fernanda que me mandou esses artigos, eu gosto de ler essas entrelinhas de editoriais das nossas revistas, e esse artigo é um artigo lindo, que fala sobre mentoria, educação e pesquisa, né? É como colocar essa moçada nova na direção certa do nosso caminho de cirurgião. A gente não vive só de cirurgia, mas a gente vive de pesquisa, né? Muitas de vocês conseguiram abraçar esse caminho, e eu espero que sigam firmes, porque sem a pesquisa a gente não conseguiria ter os protocolos de cirurgia que a gente tem para promover essas propostas de tratamento para o respeito adequado a esse nosso paciente, né? E esse artigo do Dr. Caban, ele fala exatamente isso, quem foram os mentores dele lá na década de 70, assim como a doutora Edla teve mentores e que eu tenho certeza que ela não esquece nunca mais. E esses colegas que foram os nossos mentores, e hoje talvez a gente tenha colegas perto da gente que nós possamos ajudar, né, como mentorados mesmo. E esse nome mentor foi muito legal, eu estou lendo aqui, eu já tinha lido a Odisseia, para quem não leu a Odisseia de Homero, é um dos grandes livros da literatura ocidental, e esse nome mentor veio de um amigo do Odisseu. O Odisseu, ele foi para a guerra de Troia, e quando ele acabou a guerra, o Odisseu voltou, ele demorou 10 anos para voltar para a casa dele. Nesses 10 anos, 10 ou 20 anos, agora não me recordo, ele passou por diversas necessidades de embates, mas antes dele ir para a guerra, ele tinha um amigo que chamava mentor, e ele chamou o amigo dele, mentor, para que o amigo cuidasse do filho dele, porque o filho ficou junto com a mãe, teoricamente, como futuro governante daquela cidade-estado, para que ele pudesse ir lutar em Troia. E, obviamente, ele voltou depois, ele conseguiu voltar, é a parte linda da história, e por isso esse nome, mentoria, vem desse nome do amigo do Odisseu, chamado mentor. Então, quando te chamarem, Fernanda, as tuas alunas, conte essa história, né? Que esse nome vem da Grécia, do amigo do Odisseu, que ficou cuidando e dando conselhos para o filho. Então, mentorar é dar conselho também. Mas não é só isso, mentorar também é inspiração, né? Que muitas vezes, como você está fazendo, Fernanda, emocionou tantas meninas aí que te mandaram até flores hoje, conforme você contou, né? Mas essa vontade de ser professor, essa vontade de ser um mentor, ela tem que ser embasada muito em ética, e a nossa vida como cirurgião também, né? E existe um livro do Aristóteles, que eu demorei talvez 40 anos para ter coragem de ler o livro, chama-se Ética Nicômaco. Foi o livro que o Aristóteles escreveu para o filho dele. E nesse livro ele escreve o que é ser ético, e ele fala numa parte do livro linda, assim, que diz que quem tem amigo não precisa de justiça, né? Porque a amizade é uma coisa tão maravilhosa que quem é amigo nunca vai te fazer mal. Então, se nós vivêssemos numa sociedade onde todos fôssemos amigos, a gente não ia precisar de justiça e de absolutamente nada disso. Porque eu nunca faria mal para um amigo, e eu faria tudo para que esse meu amigo prosperasse. Então, é uma das mensagens mais lindas que o Aristóteles diz para o Nicômaco. E é isso que a gente precisa entender, né? Que a gente precisa respeitar esse nosso paciente, a gente precisa respeitar os nossos colegas, para que justamente a gente consiga seguir nesse caminho seguindo essas normas éticas. As normas éticas, as regras éticas, elas servem para uma boa convivência na sociedade. Se nós não tivéssemos essas regras para seguir, tudo seria uma grande bagunça, né? O Dr. Mário Sérgio Cortella fala exatamente sobre isso, né? O que você quer da tua vida? Qual é a tua obra que você quer deixar? Essa obra tem que ser baseada justamente numa boa convivência, num trabalho em grupo, e que você consiga conviver com essas pessoas. E a cirurgia nada mais é do que isso, ninguém opera sozinho. Fernanda foi lá para Harvard, trabalhou lá no microscópio, fez os estudos das artrites, mas eu tenho certeza que ela não estava sozinha. Alguém ajudou ela a fazer as lâminas, alguém ajudou a montar os blocos para ela, se é que já não estavam montados, alguém trabalhou para isso.
Se a Fernanda não convivesse bem, ela jamais seria sequer aceita num serviço como esse, né? E tem um outro livro de um outro cara chamado Jonathan Haidt. O Jonathan, ele é um psicólogo, ele é um psicólogo jornalista americano. Ele escreveu esse livro, chama-se A Mente Moralista, e ele explica um pouco sobre como que a gente se comporta em sociedade, como a gente se comporta de forma individual, e ele mostra isso, né? Quanto mais bem-estar nós propusermos para esse grupo, né, um grupo da cirurgia maxilofacial, ou um grupo pequeno, como as mulheres da cirurgia, ou um grupo da tua faculdade, ou um pequeno grupo do teu consultório, melhor vai ser a tua condição de trabalho, mais ético você vai conseguir ser, porque você vai respeitar as normas para que esse trabalho evolua, para justamente propor um atendimento adequado para esse teu paciente, né? Como a Fernanda falou, o final de tudo é o bem-estar e a devolução de qualidade de vida para ele, né? E o Dr. Keiban segue falando, junto com o Posnick, sobre esse momento de educação e a mentoria. Ele distingue um pouquinho o que é ser professor e o que é ser um mentor, né? E ele fala uma frase linda ali, que ele diz assim que não é importante, assim, quando você fala que você tem cirurgias fáceis, ou que o paciente não é importante, que é uma cirurgiazinha comum, esse tipo de comentário já mostra o grande medíocre que tem na frente de você, ou que você está se tornando um grande medíocre. É um momento de pausa. Nenhuma cirurgia é fácil, nenhum paciente é fácil, né? Uma cirurgia de terceiro molar, o meu grande professor, que foi o Maurício Zardo, ele me dizia, né? Teve uma época que eu não queria mais fazer terceiro molar, e ele me deixou 30 dias fazendo só terceiro molar. Ele não me deixou ir para o hospital, ele me deixou 30 dias só fazendo terceiro molar. Eu falei, nossa, mano, isso credo. Ele falou assim, Luciano, o dia que você achar que um terceiro molar é fácil, você vai pegar um terceiro molar, que ele vai te colocar no teu lugar. E você não é nada na frente do terceiro molar. E se passaram 25 anos, e é isso mesmo. Esses dias eu fui fazer um terceiro molar, que eu julguei ridículo, né? Pensa que o Dr. Posnick falou, Dr. Keiban. Terceiro molar. Eu fiquei quase 1 hora lutando contra aquele dente lutando comigo, eu achei que eu não sabia mais fazer cirurgia. E lembrei do meu professor, né? Quanto mais você acha que você pode saber, menos você sabe, né? E esses momentos cirúrgicos são sensacionais. E o Keiban fala isso, né? Esse momento do ensino, quando a gente está com alguém, ou quando a gente está com um professor, que acontece, às vezes, o jeito de pegar uma pinça, o jeito de estar junto, o jeito de conversar com a família no quarto, é um grande ensinamento que essa moçada nova precisa abraçar, né? Discutir sobre o que é ética e o que é moral, né? Então, o que é certo e o que é errado. A gente tem norma para seguir, a gente tem código de ética da odontologia, a gente tem normas do nosso conselho para seguir, né? Mas a verdade é que na ética é a norma que a gente aprendeu ali, e a moral é aquilo que você deita no teu travesseiro, né? Será que eu fui decente com o jeito que eu falei com o meu paciente? Será que eu fui decente com o que eu falei com o meu colega? Né? Como que eu durmo no meu travesseiro, dependendo do jeito que eu respondo à minha instrumentadora? Isso é moral, né? Você ser uma pessoa ética com todo mundo, a moral faz parte da tua construção como pessoa, vem de casa, não é na escola que a gente aprende, sabe? E esses nossos grandes professores, esses nossos grandes mentores nos mostram que vale a pena ser ético e ser moral. Né? Ninguém vai muito longe sendo cretino, né? Achando que o paciente é só um número. Não vai longe, né? Isso não leva a nada. E escolher o que é certo e o que é errado vai ser a grande mentoria da tua vida, né? Faço essa cirurgia de prótese já, ou eu tento fazer uma artroscopia, vamos tentar uma discopexia, paciente muito jovem, 20 e poucos anos. Será que vale a pena tomar uma decisão assim tão brusca? Claro, né? Não estou falando de uma anquilose, de uma neoplasia, não estou falando disso. Eu estou falando daqueles casos borderlines que eles nos deixam moralmente, eticamente pensativos, assim, lá na nossa cama. Sabe, esse caminho certo ou errado, ele faz parte desse convívio com essas pessoas que têm mais experiência que a gente. Às vezes ter um doutorado, um pós-doutorado, não é a mesma coisa que ter 70 anos operando como a doutora Edela, né? A carga que ela tem, nenhum pós-doutorado vai mostrar para a gente, vocês tenham absoluta certeza. E o propósito de estar falando tudo isso, o que é o propósito de a gente pensar na cirurgia, a gente também volta lá atrás, né? Para a Grécia, e é um dos grandes autores que eu aprendi a gostar, que é o Aristóteles.
O Aristóteles, ele veio depois lá do Sócrates e do Platão. O Sócrates foi professor do Platão, e o Aristóteles teve algumas aulas com o Platão, depois eles se desentenderam e o Aristóteles seguiu outro caminho, né? O Aristóteles foi o mentor do grandioso Alexandre o Grande. Não é à toa que o Alexandre foi grande, porque ele teve um grande mentor, que foi Aristóteles, né? E ele falava isso, que a felicidade tem que ser o sentido e o propósito. O que eu quero da minha vida? Parece redundante falar que eu quero ser feliz. O que eu quero da minha vida como cirurgião? Eu quero ser feliz. Talvez esse seja o grande caminho, a busca dessa vida boa, dessa vida eudaimônica que ele falava. E a cirurgia pode ser o caminho, pode ser o propósito para me levar para essa felicidade, né? A cirurgia vai me dar o ganha-pão para eu ter essa condição de vida melhor, e foi isso que eu abracei. Foi a cirurgia que deu tudo. Tudo que eu tenho foi a minha especialidade que me deu. E agora, pensando sobre isso, foi um caminho exatamente isso. Eu encontrei um sentido e a cirurgia foi o meu propósito, foi o meu caminho para chegar nesse sentido que eu ainda, né, busco. O meu propósito talvez um dia mude, mas o meu sentido não muda, né? O sentido de querer ser uma pessoa boa, trabalhar com honestidade, gostar dos meus pacientes, né? Essa semana ganhei pastel feito em casa com massa de pinga, para quem mora no interior conhece, e Coca-Cola gelada. Não tem preço para mim uma situação dessa, né? E se a gente for pensar assim, nesse propósito, nesse sentido, o que eu quero como cirurgião, o que eu quero como pessoa, o Pondé, que é o meu novo professor, que eu embarco em mais uma pós, Lato Senso de Filosofia, lá em São Paulo, na FAP, com ele, o Pondé, ele fala isso, ele fala que água, comida e sentido são os 3 combustíveis para uma pessoa. Então, eu como cirurgião, eu bebo água, mas o meu sentido de por que é que eu estou fazendo cirurgia, eu quero ser um professor de cirurgia, eu quero ser uma pesquisadora, eu quero ser um cirurgião lá no meu hospital, na minha cidade, ou no meu consultório, trabalhando de uma forma mais orientada e não tão corrida na vida. Qual é o problema? Cada um tem esse sentido, cada um tem um propósito. Não preciso seguir atrás de todo mundo e ficar copiando todo mundo. E lá vem mais um Dr. Caban, né? Vocês vejam que legal a gente tirar esses insights das nossas revistas científicas que a gente pensa que são só cartesianas metódicas. Não, né? Vocês vejam, mantendo compasso moral na prática cirúrgica, né? E é muito legal, ele fala que esses cirurgiões, assim, esse cirurgião individual, esse momento individual como cirurgião, ele tem que ter o paciente como prioridade, que foi a última frase da Fernanda, né? Se esse nosso paciente não for a nossa prioridade, por mais que eu queira a cirurgia como um propósito para chegar lá no sentido da minha vida, é ele no final das contas. Então, fazer esse pós-doutorado, fazer o doutorado, fazer um fellow, seja lá o que for, é para melhorar a tua cirurgia? É claro que é para melhorar, para te dar as tuas condições, mas quem recebe isso é o teu paciente, né? A ponta final é ele. E se a gente não pensar nisso, de nada adianta pensar em ser feliz, pensar em ser cirurgia, pensar em ter um carro, pensar nesses propósitos todos, se ele não está beneficiado com isso, né? E encontrei uma coisa legal, não sei se vocês já ouviram falar, que se chama Paradoxo de Sterling, é muito legal. Foi um trabalho feito, não sei precisar para vocês com quantas pessoas, e que eles descobriram que, dependendo acima de um certo limite de dinheiro, o dinheiro não compra mais felicidade. Porque chega um limite que você tem que ele não compra mais nada. Então, essa situação de a gente aceitar tudo por dinheiro, a cirurgia é o meu propósito de uma vida feliz, para eu viver feliz, eu quero ter uma casa legal, eu quero poder viajar, não sei o quê. Tem limite para isso, o dinheiro não leva tudo, chega uma hora que você tem que pôr um freio nisso. E quando a gente é muito jovem, a gente fica muito emocionado com as possibilidades que a cirurgia traz para a gente, traz muito sucesso, pode trazer fama, pode trazer dinheiro, pode trazer tudo isso para vocês. E a gente tem que pensar exatamente qual que é o limite disso para que eu não me venda, né? E esse paradoxo mostra justamente que pessoas, vejam que legal, pessoas menos felizes, mesmo tendo dinheiro, são as mais complacentes com esses comportamentos antiéticos, porque para ela não importa nada. Para ela não importa se é um paciente, se é 2, se é 3, se é 20, importou o dinheiro, só que esse dinheiro não trouxe aquele bem-estar que a pessoa pensou, não é?
E as pessoas que acumularam uma quantidade de riqueza considerável, atentem só, acumularam uma quantidade de riqueza, estamos falando de dinheiro, de uma forma antiética, elas têm alta tolerância a comportamentos antiéticos, elas fizeram isso. Então, o outro também vai fazer, porque ele também quer ser igual a mim. Então, não traz essa situação de a gente estar preso, assim, nessa vida de status e só de querer ter coisas, não vai trazer essa felicidade final lá, porque uma hora ela vai atrapalhar o curso do que é melhor para o teu paciente, o que é melhor para aquele caso. Talvez seja melhor para você, mas para aquele caso lá, que é o final da tua proposta, que é o teu paciente, talvez não seja a melhor indicação, né? Talvez a gente queira ter uma Kombi para viajar, talvez a gente queira ser um cirurgião, né? Talvez não seja uma BMW, um carrão, uma Kombi, que eu vou lá visitar a Fernanda de Kombi em agosto, a Fernanda vai me esperar. Ela aí, ó. Né? Talvez seja isso. Talvez seja isso que importe, né? E a conclusão desse paradoxo de Easterlin é que a percepção, vejam, a percepção do nosso bem-estar, olhem que legal, ela está condicionada diretamente à nossa comparação que fazemos com as pessoas que nos rodeiam. E isso nos leva a um problema deste momento que a gente vive, esse mundo super volátil, super líquido, que o Bauman fala, um filósofo, um sociólogo moderno, que é o momento da comparação com os outros, gente. Ficar colocando um monte de coisas na internet. Fernanda, eu também não tenho TikTok, né? A gente vive uma vida louca, corrida, mas na internet sempre sorrindo, sempre tudo maravilhoso. E às vezes a gente se deixa levar por esse outro que está sempre bem, que está sempre feliz, que está sempre maravilhoso, só cirurgias lindas, só super coisas maravilhosas, altos casos diferentes, e eu só pego o terceiro molar, só pego raiz residual, só faço implante, só faço... Cadê a reabsorção idiopática condilar da Fernanda? Né? Cadê a prótese da ATM? Cadê as ortognáticas com materiais customizados? Não tem para mim. Pois é, não tem para você ainda, tem para os outros. Não significa que você tem que fazer igual aos outros. E esse lance da comparação hoje é o nosso grande bug dessa sociedade rápida, nervosa, que quer tudo para ontem. A moçada não quer esperar o curso de fazer a residência, começar o trabalho, começar trabalhando numa equipe, montando o seu serviço com calma, isso demora tempo. Doutora Eri, ela está aí há quantos anos? Patrícia, Renata, 20, 30, 40 anos, a gente está lá batalhando. Não é em um ano que nós vamos conseguir esse sucesso, talvez almejado para todo mundo. Então, essa é a comparação maldita desse momento líquido que a gente vive, que passa tudo muito rápido, né? E o recado final da minha aula talvez seja esse, né? O que vai ser eu ser uma boa professora, eu ser um bom professor, né? Na pior das hipóteses, um bom professor faz a diferença na vida da gente. Eu tive ótimos professores que fizeram a diferença na minha vida e que me fizeram estar aqui hoje, né? Eu tive a oportunidade de fazer cirurgia e um dia, né, a filha da minha amiga se formou em odonto e foi lá comigo, tia Lu, quero ver uma cirurgia sua. Operei chorando com a menina do meu lado, né? Vi a menina nascer e a menina do meu lado operando, quase morri no meu coração, né? Foi uma emoção enorme. Ela não quis fazer cirurgia, ela foi para orto, mas, né? Outra emoção enorme foi um dia fazer uma prova de triatlo e terminar uma prova de triatlo na minha vida. Terminei chorando, gritando, nunca imaginei que ia conseguir fazer isso. Talvez foi um dia mais feliz do que fazer uma ortognática, que foi uma superação maravilhosa individual, né? E acho que essa nossa busca por pequenas coisas e, no fim das contas, que essas pequenas coisas possam reverter para o bem-estar do nosso paciente, já que a gente vai estar bem, já que a gente vai estar feliz com a nossa profissão de cirurgião, é o paciente que se beneficia com essa felicidade, com esse propósito, com esse sentido, porque ele é o final das contas disso tudo aí, como bem a Fernanda falou e terminou a aula, né? Eu não quero tomar o tempo de vocês, a minha ideia era provocar vocês mesmo sobre ética, sentido e o que a gente quer da nossa vida como cirurgião, pensando no paciente. E eu queria agradecer ao meu grupo do IRCAD, lá de Barretos, onde eu estou lá desde 2015 no curso de artroscopia. Aqui está o meu e-mail para contato, e eu não tenho TikTok. O professor Dove que falou, o professor Sullivan deu uma aula lá no encontro da
Sociedade Americana de Cirurgia da TM em fevereiro, e a primeira frase do doutor Sullivan foi: eu não tenho TikTok. Eu amei, filmei, fiquei enlouquecida, e a Fernanda, sem combinar, falou isso hoje de novo. Talvez eu ainda não tenha, né, Fernanda? Porque o mundo muda e talvez a gente ceda um dia, mas por enquanto eu não tenho TikTok ainda. Tá bom? Tirei na tua fala, para colocar. Pessoal, eu queria agradecer o convite de todo mundo, né? O convite da Patrícia, o convite da Renata, do nosso grupo, que está aberto para todo mundo. Pedir ajuda lá para os colegas do Rio Grande, que daqui a pouco isso aí também vai passar. Obrigada, pessoal. Bem, Lu, estamos instigadas. Uma excelente aula. Muito obrigada. Sensacional mesmo. Adorei, Lu. Obrigada, viu, por falar desse assunto. Eu instiguei a Luciana a mudar a aula. Foi culpa da Patrícia. E adorei a aula, porque a gente precisa um pouco disso, sabe? Precisa aprender o que é ética, moral, o que é entender mesmo, né? Como se comportar. É muito importante, todas nós sabemos nos comportar nos ambientes. E amei a aula, Luciana, você não tem noção de como eu gostei da sua aula. Obrigada, Patrícia. A gente precisa disso, parabéns. Eu acho que é o que eu falei aí, né? Tudo na vida é isso, né? Quem se dedica, atende o paciente com dedicação, com humanização, faz diferença isso na vida da gente. Tanto do feedback do paciente com a gente, como da gente para a gente mesmo. E ética é tudo, né? A gente conviver com pessoas sem ética é muito difícil hoje em dia, né? Infelizmente, né? Mas parabéns, Lu, amei a aula, parabéns. Obrigada. Obrigada por fazer uma aula nova para a gente, adorei. E principalmente lembrar, né, que eu acho que nada custa a gente sempre lembrar do porquê somos cirurgiões, né? E o foco no paciente, o foco no bem-estar, né? Eu acho que isso é muito importante. Parabéns, Lu. Obrigada. E aí, temos perguntas? Aí algumas pessoas levantaram a mão durante as aulas, né? Eu vi, mas eu ia pedir para essas pessoas botarem as perguntas no chat para que a gente possa... Nós estamos com muitas pessoas na sala para que a gente consiga abrir para quem levantou a mão. Então, se quiserem botar as perguntas no chat, nos ajudaria, tá? Mas se alguém até quiser falar, se manifestar, tudo bem, não temos problemas também, né? A gente bateu mais de 170 pessoas assistindo a aula, né? Não são as pessoas querendo ensaio, né? Mas por muito tempo ficamos com mais de 174 pessoas assistindo, então parabéns às duas, né? Acho que é um número bem expressivo para estar assistindo a aula de vocês, parabéns aí. Então, tá bom? Alguma pergunta aí no chat? Foi solicitado algum exame de sangue específico, Fernanda, na sua pesquisa? Foi. Ótima pergunta. Eu não coloquei para a gente não detalhar demais essa parte, mas essa é uma pergunta super interessante. E o que a gente percebeu é que muitas vezes eles estão negativos. E, na verdade, na reabsorção condilar idiopática, a única coisa que às vezes aparece, mas aparece em pacientes normais, é um FAM positivo, que isso não quer dizer muita coisa para nós. Então, muitas vezes a gente vai ver num paciente que não tem inflamação nenhuma na articulação, um FAM positivo, mas que a gente sabe que o FAM positivo, ele está presente muitas vezes num paciente saudável, e a gente não pode ficar usando isso como referência. Então, uma das conclusões desse meu artigo é justamente que os exames de sangue, eles não são um bom parâmetro para a gente poder diferenciar essas doenças. Que o melhor parâmetro que eu encontrei até agora foi na histologia, porque a alteração clínica, análise facial, é muito parecida dos dois. Os exames de sangue, eles podem positivar em pacientes normais. Nos pacientes da artrite, eles estão ali um fator reumatoide um pouquinho maior, às vezes, um FAM um pouquinho maior, mas nada que eu não possa também ter um FAM positivo na reabsorção condilar idiopática e isso mascare. Então, o exame de sangue, a gente não usa, ou pelo menos não achei útil nessa diferenciação. Eu posso só complementar, assim, claro, na nossa estatística, nossa última estatística, que a gente fez de 400 pacientes, e só os 4 e 5 com osteoartrite de fase 4 ou 3, né? A gente teve menos de 2, a gente pede anti-CCP, FAM
IFR, fator reumatoide, a gente teve um índice de menor do que 2% dos pacientes apresentavam alguma alteração, e a maioria foi FAM, como você falou, né? Grande maioria, tá bom? Uma outra pergunta, Fernanda, foi a cintilografia. Ela é similar ou ela pode ser útil nas duas situações ou também é como exame de sangue? Para a gente ver se a doença está ativa. Então, o que acontece? A gente vai usar na reabsorção condilar idiopática, porque a doença que está ativa ali da artrite juvenil, você está vendo que tem edema, você está vendo a sinovite, você está vendo outras coisas ali no teu exame de ressonância, não necessariamente você precisa de um exame a mais, mas a reabsorção condilar idiopática é um bom parâmetro. Isso foi uma novidade para mim quando eu descobri, porque eu só usava a cintilografia para hiperplasia condilar. Então, no momento que eu vi que lá no Children's Hospital era padrão para todos os pacientes de reabsorção, para ver se essa doença estava ativa, isso foi assim, abriu ali um mundo ali para mim. Eu falei assim, gente, eu nunca pedi para esses pacientes, né? E para eles é um critério para você ver se a doença está ativa. Então, não é só o crescimento, é o metabolismo ósseo, que é um exame de medicina nuclear, que a gente está vendo esse processo ali de turnover ósseo. Então, aquilo que eu tinha, né, um conceito, eu vou esperar para ver se esse paciente estabilizou a doença, eu posso ter um exame a mais para me dar mais informação e eu não preciso deixar gravar tão mais para eu saber se ela está estável ou não, se ela está ativa ou não, né? Então, é para isso que a gente usa a cintilografia, para reabsorção condilar idiopática. Tá. A outra pergunta que botaram aqui, no grupo seu da artrite, tá? Eles estavam fazendo alguma medicação em comum? Era a mesma medicação? E se foi levado em consideração o nível de inflamação histológica? O que acontece? Os pacientes da artrite, geralmente, eles estão em uso do metotrexato ou algum medicamento dessa linha ali, modificador de doença. Mas o que acontece? Mesmo em uso dessas medicações, eles ainda têm uma inflamação muito maior e muito diferente da reabsorção condilar idiopática. E isso foi um fator, isso também está na discussão do artigo, que imagine se eles não tivessem medicados, né? Porque eles estavam sob uso de medicação e ainda assim a inflamação é muito marcante. Então, sim, eles estavam, porque eles estavam em tratamento, né, com a reumatologia, mas ainda assim é muito evidente, mesmo sob medicação, a inflamação vai aparecer. A outra aqui, você citou a artroscopia no diagnóstico precoce. Ela é feita para observar a reabsorção óssea no compartimento superior ou inferior? Ela é para fazer uma biópsia da membrana sinovial, principalmente. Então, é para remover o material e mandar para análise, para histologia. Porque aí, na histologia, isso é uma coisa que a gente pode fazer, né? Aí a gente vai ver se tem inflamação ou não tem. Então, na dúvida, né, desse diagnóstico, a artroscopia, ela pode ser não só como um tratamento em si final, mas como uma ferramenta de diagnóstico. Alguns reumatos aqui de São Paulo pedem para eu fazer a biópsia para eles fazerem, na verdade, o estudo, né, imunohistoquímico para saber como tratar a doença. Isso é meio comum aqui. Não é comum, mas alguns fazem isso aqui. O doutor Maquin faz isso direto também, né? A primeira coisa que ele tira para fazer biópsia, né? Bem, essas eram as perguntas. Alguém mais tem alguma que queira colocar no chat? Alguma das nossas colegas aí, não sei se a doutora Eda, ela também quer fazer alguma colocação, né, ela que tem mais experiência que qualquer um aqui no grupo, né, às vezes ela também quer falar, né. Teve algumas pessoas que levantaram a mão, né, que não estão nessas perguntas aí, eu tentei... Não. Né. Mas, assim, alguém quer falar alguma coisa? A gente deixa o microfone aberto aí, vocês podem ficar à vontade, por favor. Tá bem? Que às vezes o pessoal me manda pergunta no privado, estou até dando uma olhada no meu celular aqui, tem pessoas que às vezes não querem falar, né? Eu queria falar, Fernanda, eu queria ver a aula de reconstrução. A gente vai programar.
só marcar, a gente falar um pouquinho de enxerto só de ortognática, enxerto cossocondral, enfim, tantas outras coisas aí, a gente só combinar. E eu queria dividir a aula de novo com você, Lu, porque eu estou, assim, encantada, maravilhada. Muito bom mesmo. É, assim, sem palavras. Eu acho que foi tanta coisa necessária, importante que você falou, assim, para mim. Eu ganhei minha noite ali, várias falas suas, assim, eu estou encantada, acho que essa é a palavra. Obrigada, Fer. Falaremos na Kombi. De nada. Gente, agradecer muito a vocês duas, Fernanda, Luciana, pela participação. Acho que a doutora Eda quer falar, não quer, doutora Eda? Quer falar, doutora Eda? Quero. Então, fica à vontade. Eu já deixei no chat ali a minha admiração. Esse momento foi extremamente importante, particularmente, vou confessar. Estou maravilhada com minhas filhas. Muito obrigada. Eu tomo essa liberdade porque há uma troca de carinho, de respeito muito importante. Chamaria atenção que também na política nós temos que ser tão ativos quanto aqui. E eu particularmente sei do que estou tratando, porque enfrentei isso anos e anos sozinha, vocês sabem da minha história. Mas jamais eu duvidaria do que está acontecendo aqui. E só quero acrescentar a minha esperança, a minha fé, e como eu já disse lá em Curitiba, contem comigo, porque eu sempre estou aí. Enquanto Deus permitir, nós vamos adiante. E eu queria fazer um comentário também, Fernanda, adorei. Esse tema é um tema altamente desafiante, e a multidisciplinaridade, que foi agora citada também, da atividade das profissões da saúde, é indispensável, porque é difícil verdadeiramente estabelecer esses diagnósticos. Existe uma miscelânea, né, de informações, de atitudes, de exames, de medicações, e muitas vezes as falhas em algum momento, né, quando você vai juntar tudo isso. Obrigada, se eu pude ser exemplo a você, veio demais, eu preciso confessar isso, e não é uma confissão, é declarar isso com muito carinho, muito obrigada, importante. Gostaria de falar, Luciana, também, todo o teu interesse filosófico, né, da ética, do humanismo, de tudo que possa acontecer, mas para não demorar demais, verdadeiramente os temas foram ótimos, muito bem expostos, um grau de inteligência, de sensibilidade comovedor. Patrícia, comovedor. Parabéns. Renata, parabéns a todos que estão aqui. E eu queria só dizer, muito simplesmente, é um resumo que eu quero que vocês sintam que ele tem importância, apesar de ele ser simples. Quando eu educo os meus residentes, especialmente, então, na cirurgia, eu sempre digo, olha, vocês têm duas oportunidades de exercício profissional. Ou vocês serão operadores, ou vocês cirurgiões. O operador trata. Perdão, o operador opera, e o cirurgião trata. Eu acho, não sei se vocês vão concordar com isso, mas é o que eu sinto. E quando me dizem, a senhora é só uma professora de cirurgia, eu digo, vocês estão enganados. Sabe por quê? Porque eu sou uma educadora, o que vocês, aliás, precisam, serem educados. Eu agradeço demais, eu aprendi muito hoje, eu estou super feliz. Mais uma vez, Patrícia, muito obrigada por todo esse teu carinho, viu? Renata, parabéns. Obrigada. E a todos que estão aqui, né? E especialmente as duas conferencistas, que com muito orgulho e com muito carinho eu saúdo. Obrigada, gente. Obrigada, doutora. Obrigada. Pessoal, obrigada a todo mundo, ótima noite para todo mundo. Obrigada, viu, gente? Obrigada pela participação. Aí, eu fico muito feliz. Professora Eva, meu carinho
E meu muito obrigada aí para a senhora, mais uma vez. A senhora sabe da sua importância, e eu digo que, assim, a gente aprendeu com a senhora que a gente pode ser professora, a gente pode ser cirurgiã, a gente pode ser pesquisadora, e a gente pode ser o que a gente quiser. Então, obrigada. Muito bom. Tchau, meninas. Um beijo para todo mundo. Até a próxima vez, daqui 15 Ô, dias. Sérgio! Beijo, Sérgio! A gente está aqui de volta daqui 15 dias, hein, gente? Com mais uma palestra aqui nossa, tá bom? Até a próxima. Obrigada.